Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje vamos ter mais um Clássicos do Mês e dessa vez eu vim falar sobre o filme Apocalipse Now. No longa acompanhamos o capitão Benjamin Willard, que recebe a missão secreta de encontrar e eliminar o coronel Walter Kurtz, um militar altamente condecorado que enlouqueceu e está comandando um grupo de seguidores como uma espécie de deus em território cambojano. O filme tem direção de Francis Ford Coppola, que também assina o roteiro juntamente com John Milius e Michael Herr. E por sua vez, o filme é uma adaptação do livro Heart of Darkness, apesar de não ser creditado. O longa, então, recebeu 8 indicações ao Oscar, incluindo a melhor filme, e ele levou para casa 2 delas, que foi melhor fotografia e melhor som. Apesar do filme ter sido lançado em 1979, a ideia surgiu na mente do Francis Ford Coppola 10 anos antes da produção do longa. Isso porque, na época, muitos estúdios foram procurados, mas nenhum aceitou ter esse tipo de produção por acreditar que o Coppola não teria condições de comandar uma produção desse tamanho, e claro, tudo isso mudou depois do sucesso de O Poderoso Chefão. E apesar de toda a luta para conseguir produzir o filme, também foi uma grande batalha conseguir finalizar ele. No cronograma original, as filmagens durariam apenas 6 semanas, mas no final a produção durou cerca de 16 meses. E diversos motivos explicam essa demora. Uma delas é o próprio Marlon Brando, que ele apareceu no set de filmagem ameaçando abandonar o filme várias vezes, não leu o roteiro e apareceu bêbado também várias outras vezes. Já o Martin Sheen, que interpreta o Capitão Willard, o protagonista, teve um ataque cardíaco durante a produção e até mesmo um furacão apareceu durante as filmagens e acabou com o cenário. O diretor, inclusive, ameaçou se suicidar em diversos momentos durante a produção e no final a esposa do Francis Ford Coppola, a Eleanor Coppola, fez um documentário, mostrando o making of dessa produção, que se chama Francis Ford Coppola, o Apocalipse de um Cineasta, que foi lançado em 1991, e eu acho que esse nome do documentário já descreve como que foi essa experiência completa de Apocalipse Now. Mas no final talvez tenha valido a pena, porque além dos Oscars, o filme também foi premiado com a Palma de Ouro em Cannes e foi muito elogiado. E na minha opinião, esse é um dos melhores filmes que contam sobre a Guerra do Vietnã, em parte porque não é necessariamente a guerra em si e o contexto da guerra que é contado aqui, e sim uma missão, uma batalha. E eu gosto muito quando os filmes trazem essa coisa de uma missão a ser cumprida por um personagem, e eu sinto que as obras de guerra que eu mais gosto são justamente as que trazem esse tipo de narrativa, como o próprio Resgate do Soldado Ryan. E no livro Heart of Darkness, a história na verdade se passa durante o contexto do colonialismo britânico, mas aqui o Coppola resolveu adaptar ali para a Guerra do Vietnã, já que de certa forma era um fantasma que ainda assombrava muitos norte-americanos. Não preciso nem dizer que o filme traz uma crítica muito forte sobre a passagem dos Estados Unidos dentro do Vietnã. A história mostra os absurdos dentro da guerra e de seus soldados. O filme evidencia que mesmo os vietnamitas sendo vistos como selvagens, quem realmente se rendeu à brutalidade foram os próprios soldados norte-americanos, que participam de tiroteios, jogam bombas contra os nativos ao mesmo tempo que eles surfam nas praias, como se fosse apenas mais um dia de verão. Dessa forma, o filme de Coppola mostra como a civilização e a barbárie andam na verdade lado a lado, mostrando as atrocidades brutais que os Estados Unidos cometeram para tentar civilizar o Vietnã. O filme tem como um todo um aspecto de pesadelo, sempre muito presente com fumaças, e ambientes cobertos por árvores e esse tipo de coisa, justamente para fazer referência aos delírios e às loucuras que aconteciam aos soldados ali durante a guerra. A narrativa é praticamente dividida em várias histórias, onde vamos cada vez mais adentrando a floresta e, por consequência, cruzando com cada vez mais loucuras, com ataques cada vez mais repentinos, sendo necessário voltar muitas vezes para instintos básicos para conseguir sobreviver, meio que atirar antes de fazer qualquer pergunta. E claro, toda a presença do personagem do Marlon Brando explica muito isso. O Coronel Kurtz vira quase uma figura sobrenatural que constrói uma semi-civilização que se baseia muito em selvageria. É assustador ver o estado em que o coronel se encontra, de um colapso mental, basicamente consumido pela loucura, os horrores presenciados e o abandono de uma estrutura ética. E eu vou dizer pra vocês que eu gosto muito desse tipo de questionamento dentro de filmes, dessa coisa da loucura, se, o mal está dentro de você ou é a sociedade que cria. Eu acho realmente muito interessante. E recentemente eu li o livro Senhor das Moscas e eu acho que tem muitas similaridades aqui com Apocalipse
Apocalipse Now, né? Em Senhor das Moscas você acompanha um grupo de crianças que não tem nenhum tipo de vigia, tanto da sociedade quanto de adultos, e meio que eles criam ali uma sociedade da forma deles, e a gente vê as coisas se desdobrando, muitas vezes indo pra um lado também de selvagens, né? Outra obra que eu gosto muito também é a série Yellow Jackets, que também tem uma premissa bem parecida com o Senhor das Moscas, só que aqui são meninas de um time de futebol, e também tem muito disso, assim, de loucura, é sobrenatural, elas acabam indo pra loucura ou aquilo estava sempre dentro delas, e eu acho que Apocalipse Now sabe muito bem trazer disso, assim, porque a gente vê pessoas que não estão no mesmo estado que o Coronel Kurtz, por exemplo, mas que também estão vivendo momentos malucos ali dentro, né, como surfar na praia enquanto tá tendo uma guerra ao seu redor, né. Em todas essas obras existe a presença do sobrenatural, que de certa forma alivia as brutalidades feitas pelos personagens. E na maioria delas, esse sobrenatural é apenas uma invenção da loucura para justificar a transgressão cometida longe da sociedade, meio que evidenciando o poder que o medo tem de trazer o pior que tem dentro da gente. Pra mim, Apocalipse Now é um filme extremamente completo. Ele traz uma mensagem muito forte, antibélica, mostrando a realidade da insanidade da guerra e mostrando a guerra em si como algo irracional. Ao mesmo tempo fala sobre a natureza humana, em que no primeiro sinal de terror o nosso primeiro instinto é voltar à selvageria, tanto para lidar com os terríveis acontecimentos, mas também para sobreviver, questionando o que realmente nos separa dos instintos mais primitivos. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota de 8.6 e infelizmente ele não tá disponível em lugar nenhum, mas ele está disponível para aluguel no YouTube, se não me engano, por apenas R$3,90. Então tá valendo bastante porque é um filme realmente muito bom. Mas também não duvido que ele esteja dentro do streaming, porque eu lembro que quando eu assisti ele tava na Prime Video, então não duvido que volte, e se voltar eu atualizo aqui na legenda. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você acha de Apocalipse Now. Também deixar aqui nos comentários qual que é o seu filme favorito do Coppola e também comentar qual que é o próximo clássico que vocês querem ver por aqui. Então foi isso e até o próximo vídeo.